Vamos dar início aqui à estratégia de número 19, onde vamos falar sobre a estrela da manhã. E agora nós vamos entrar aqui em uma categoria de padrões de candle, especificamente nessa aula de estrela da manhã, que é um padrão de 3 candles. Eu quero que você observe muito um pequeno detalhe. Eu tenho dito que o segredo do sucesso está nos detalhes. Por exemplo, quando você pega um padrão maruboso, aqui tem um maruboso, ok? Pouca sombra, pouco corpo. Então você tem aqui um padrão de um candle. Então é uma força, certo? Quando você tem um exemplo aqui, vamos desenhar aqui um outro padrão. Você tem aqui, colocar aqui mais bem desenhado. Você tem aqui um engolfo. Um engolfo, a mulher grávida, o piercing line, a nuvem negra, são padrões de 2 candles. E o terceiro padrão de candle é quando você tem aqui a estrela da manhã, é um candle de baixa, ok? Um candle de baixa. Depois ele vai te dar um candle menor, um candle com pouco corpo e pouca sombra. Pode ser esse candle aqui ou pode ser outros, vou explicar. E depois aqui um candle de alta. Então esse padrão aqui, ele é a estrela da manhã. Deixa eu fazer aqui um círculo. Esse daqui é a estrela da manhã. Porém, eu preciso fazer aqui um outro desenho para te explicar, muito importante, alguns detalhes aqui da estrela da manhã. Como eu sempre falo, né, o segredo do sucesso está nos detalhes. Eu vou te explicar aqui sobre a estrela da manhã. Esse candle que está aqui, esse daqui, ele não precisa ser necessariamente esse candle. Não tem que ser esse candle. Aqui embaixo pode ser um candle assim. Deixa eu melhorar aqui esse desenho. Já vou mostrar para você no gráfico. Ele pode ser um candle ali embaixo, né? Ele pode ser um candle assim. Vamos colocar aqui um desenho ainda melhor. Veja bem que eu quero desenhar aqui para ficar bem compreensível, bem fácil de você entender. Então ele pode ser... Aqui você tem o candle de baixa. E aqui, no lugar de você ter esse candle, você tem aqui assim um martelo, ou também chamado de pin bar, tá? Você tem esse candle aqui. E depois um candle de alta. Veja que é parecido, só que aqui você tem menos sombra e aqui tem mais. Esse também é uma estrela da manhã. Ainda um outro exemplo de estrela da manhã é você tem aqui esse candle de baixa. Aí aqui você tem um doji. Assim e assim. E depois aqui um candle de alta. Veja que você tem ali, não tem muito corpo. Então, independente, seja esse daqui ou seja esse, qualquer um desses três é a estrela da manhã. Agora, tem uma dica aqui muito importante que você precisa prestar muita atenção, lembrando que esse daqui é um padrão de 3 candles. E os padrões de 3 candles, ele tem mais força do que um padrão de 2 candles. Tá? E os padrões de 2 candles têm mais força, mais assertividade, mais chances de acerto do que um padrão de 1 candle. Você tem aqui a estrela da manhã. Vamos colocar aqui mais uma vez o que nós precisamos. Desenhar aqui mais uma vez. Percebe que esse candle dessa estrela da manhã, ele fez, de novo, aquilo que nós falamos. Um fechamento, ele fechou acima dessa máxima. Então,
nós podemos dizer que esse padrão de estrela da manhã, ele é qualidade A. Por quê? Porque ele fecha acima. Agora, esse daqui, nós vamos dar uma ajustada nele. Esse daqui, vamos igualar aqui. Pronto, igualei ele. Tirar aqui essa linha branca. Esse daqui, ele já faz o fechamento, ó, ele fechou aqui, bem próximo da abertura desse candle. Praticamente eles estão igual. Então, esse daqui nós podemos dizer que ele é qualidade B, tá? Muito bom. Agora, já esse candle aqui, ele fecha acima de 50% desse candle. Então, esse daqui é qualidade C. Muito importante isso daqui, ó. Qualidade C, tá? Então, se você tem esse daqui num suporte ou numa LTA, ele tem muito mais força do que o B. E se você tem o B, ele tem mais força do que o C. Por quê? Porque aqui os compradores não mostraram tanta força. Aqui já mostrou mais. E aqui mostrou mais ainda, a tal ponto de romper a força daquele candle vermelho. Tá certo? Então, vamos procurar aqui no gráfico alguns exemplos de estrela da manhã. Vamos ver se nós conseguimos encontrar. Ele não é um padrão que aparece com muita força, aliás, com muita frequência, mas quando aparece, ele tem assim muito poder para poder virar uma tendência, tá? Geralmente ele aparece muito nos fundos. Aqui foi quase que um C, né, fechando bem abaixo, mas na verdade aqui esse candle do meio não ficou muito bom. É o que eu estava explicando para um aluno uma vez. Não adianta você ter uma estrela da manhã dessa forma aqui, com um candle aqui dentro, aqui, ó. Aqui dentro assim. Não adianta você ter isso aqui. Isso aqui não é estrela da manhã. Esse candle do meio, aqui, vamos colocar isso aqui. Esse candle do meio, é importante que ele esteja abaixo, ou seja, que ele esteja assim, ó. Ele esteja bem aqui embaixo, e não aqui no meio desses dois candles. E depois você tem um já aqui acima, tá? Percebe que é diferente você ter um aqui no meio e o outro mais embaixo. É importante ele estar abaixo. Vamos procurar aqui, então, uma estrela da manhã, nesse exemplo. Pronto, aqui nós encontramos então uma estrela da manhã. Vou mostrar ela aqui para você. Uma estrela da manhã, qualidade C. Né? Tá aqui, ó. Ali. Uma estrela da manhã, qualidade C. Por quê? Porque o terceiro candle acabou fechando abaixo. Claro, aqui ele não está numa região de suporte, por isso que o preço não subiu mais, subiu pouco. Mas se ele está numa região de suporte, ele acaba subindo muito mais. Vamos procurar aqui mais uma estrela da manhã, ver se nós encontramos uma melhor. Novamente aqui encontramos uma outra estrela da manhã e de novo qualidade C, que é essa daqui, ó. Vamos pegar aqui a ferramenta ideal. Olha ali, né? No caso aqui esse candle vermelho, o outro aqui, e nesse exemplo aqui ele já sobe um pouco mais, tá certo? Então, para que você possa entender, eu vou te mostrar aqui algumas imagens reais da estrela da manhã. Aqui você tem uma bela de uma estrela da manhã com um doji bem abaixo, né, e o preço subindo bastante. E aqui você consegue presenciar de maneira mais clara a formação de um suporte. Veja que o preço vem aqui uma vez, volta no mesmo lugar. Depois disso ele dispara. Então você tem essa estrela da manhã, é o que eu disse, no suporte, ou você ter ele em cima de uma LTA, ok? Já nesse exemplo nós temos aqui uma estrela da manhã qualidade A, onde o terceiro candle fecha bem acima desse primeiro candle aqui. Ele faz o fechamento mais aqui em cima, tá certo? Então essa aí é a nossa estratégia de estrela da manhã, mostrando qualidade A, B e C, mostrando a diferença que os padrões de 3 candle, eles têm mais força do que os padrões de 2 e de 1 candle. Vamos para a nossa próxima aula.